Nessa semana estudamos sobre o poder da oração intercessória. O nosso convidado de hoje, também teólogo, formado em teologia, Danilo Moraes. Muito obrigado, Danilo, por estar conosco e receber esse convite. Atualmente o Danilo é gerente da loja de Belém, da Casa Publicadora Brasileira. É uma honra ter conosco aqui hoje. Eu que agradeço, pastor, pelo convite. Para mim é uma alegria estar com os irmãos, com as pessoas que estão assistindo, para que possamos juntos aprender um pouquinho mais, recapitular sobre um tema tão importante, né, que é a oração intercessória e o poder que ela traz sobre a vida das pessoas que a praticam. Amém, amém, Danilo. Muito obrigado. Se você quiser participar conosco, você pode enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso chat. É necessário que você esteja logado aí no YouTube. Você pode também dar o like nessa transmissão para que crie interesse em outras pessoas e também clicar em inscrever-se para que você receba notificações após selecionar o sino e poder ter novas informações de transmissões novas. Isso vai ajudar muito para o nosso canal poder ter maior divulgação e poder ter ainda mais credibilidade com as pessoas com as quais você se relaciona, porque se você acredita, então os outros também vão acreditar e vão valorizar. Então, peço que você nos apoie aí na pregação do Evangelho no mundo virtual, através das redes sociais. Nós vamos fazer uma oração, vamos pedir a direção de Deus, já que vamos dar sobre oração, temos que começar orando, não é? Então, vamos agora nesse momento, se você puder fechar os olhos e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por mais um momento de estudo da Bíblia. Agora, dentro do tema, a oração intercessória, por favor, esteja com a gente, nos guiando, nos iluminando, e que possamos ser inspirados a uma vida mais ativa de oração intercessória, e que possamos diariamente receber as Tuas bênçãos e ver o Teu agir em motivos de oração que Te apresentaremos. Esteja com a gente, nos conduza e abençoe cada pessoa que está conectada conosco, que receba também as Tuas poderosas bênçãos. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Muito bem, enquanto você vai mandando o seu comunicado, o seu recado para a gente, eu comento aqui a participação de algumas pessoas, desde o início da nossa escola sabatina. Nós temos aí o Rosinaldo Leite, o João Farias Feitosa, seja bem-vindo, o Cláudio Almeida, representando a classe 35, o Eduardo Vasconcelos, também o João 20, representando a classe 23. Então sejam bem-vindos, outros estão entrando ainda, que todos possam sentir bem com a gente, participar do nosso estudo. Basta escrever seu comentário no nosso chat e a gente vai estar interagindo juntos aí. O nosso texto está em Tiago, capítulo 5, verso 16, é o texto inicial do nosso estudo, e diz assim a palavra de Deus: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Danilo, a gente encontra nesse verso uma orientação pastoral, né? Tiago, escrevendo para a igreja, dá uma orientação. Ele menciona não só a confissão de pecados, como uma necessidade, mas ele coloca a oração em destaque também. O que a gente pode aprender a partir desse verso sobre o poder da oração? Esse é um verso tremendo que prova, que mostra, né? Ao final fala que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então existe um poder muito grande na oração, mas na verdade o poder não está no ato de orar, né? Então nós precisamos seguir alguns passos, né? Aqui ele vem falando que nós devemos confessar, né? Precisamos confessar. Isso mostra várias coisas, entre elas que nós temos que ter humildade no nosso coração, reconhecer, confessar aquilo que nós somos faltos, a nossa pequenez para Deus, que nós somos dependentes de Deus. E aí o poder, na verdade, não está no ato de orar, mas o poder vem de Deus, né? Deus concede o poder, Deus age em resposta à oração da humildade, né? A pessoa, quando ela não sente que ela precisa de confessar, então ela está dizendo que ela não precisa de Deus, né? Agora, quando ela confessa
ela está dizendo: Senhor, olha, eu errei mais uma vez, olha, eu não consegui de novo, olha só, a minha humanidade não foi suficiente, eu preciso, né? E é essa oração da confissão que Deus age para a pessoa, né? Que age na vida da pessoa. E também fala para orar pelos outros, né? Por que orar pelos outros? Porque quando nós oramos pelos outros, nós estamos pedindo que Deus intervenha na vida de outra pessoa. Nós sabemos que tem pessoas que às vezes estão passando por um momento difícil. Nós também às vezes passamos por momentos difíceis, e a tendência do ser humano, quando passa por momentos difíceis, é tentar resolver o seu problema. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou dar um jeito. E todas as vezes que nós tentamos resolver pelas nossas próprias forças, nós falhamos. E muitas vezes nós passamos por isso e sabemos de pessoas que estão lutando, tentando, às vezes até desanimam, achando: puxa, eu nunca consigo. Mas a verdade é que a chave é reconhecer que nós não conseguimos e pedir orientação divina. E aí entra a oração intercessora, porque se nós sabemos que tem amigos que estão nessa situação, tem pessoas que estão precisando do poder de Cristo, nós temos a oportunidade de interceder perante o trono de Deus para que Deus possa agir na vida daquela pessoa. Talvez a pessoa nem saiba que ela precisa de Cristo, ela está tentando sozinha, mas nós orando, né, Deus sempre vai agir. Eu não quero pular muito para frente, mas tem uma parte lá da lição que fala assim, que Paulo sabia que se ele orasse iria acontecer alguma coisa, se ele não orasse não iria acontecer alguma coisa, né? Então nós precisamos orar. E esse verso ele sintetiza tudo isso, né? Toda essa questão de que o poder está na confissão e também na oração intercessora. Esse orar pelos outros talvez seria também uma cura para o egoísmo, individualismo, porque quando a gente olha só para nós mesmos, a gente pode considerar os nossos problemas como os piores do mundo, não é? E quando a gente para orar pelo outro, não só por quem a gente conhece, mas por quem está padecendo, está sofrendo, está doente, está enlutado, a gente olha de maneira mais ampla, e a gente então percebe que há pessoas em situação muito pior, com problemas muito mais graves do que os meus. Então isso ajuda também a gente a evitar, muitas vezes, se autoflagelar, se achar a pior pessoa do mundo, não é assim? É um antídoto, né? Porque quando nós nos preocupamos com outras pessoas, nós estamos fazendo aquilo que Jesus ensinou. Por quê? Quem é o maior interessado no ser humano? Quem que deu tudo, deu a própria vida, foi Jesus. E Jesus, ele vivia em prol do bem das pessoas. Quando nós começamos a olhar as outras pessoas e começamos a ver que as pessoas têm dificuldades tão difíceis, têm problemas tão difíceis quanto os nossos, e como o Senhor disse, tem pessoas que passam por problemas muito piores do que os nossos. Então nós passamos naturalmente a compreender que nós não somos as pessoas que estamos em pior situação no mundo, né? Eu queria contar aqui uma experiência pessoal. Um dos dias assim mais felizes da minha vida, os dias mais felizes da minha vida são aqueles que eu consigo acordar bem cedinho e eu começo a orar e eu começo a pensar nas pessoas, né? Eu lembro de uma vez quando eu estava na faculdade fazendo teologia, e eu falei, eu preciso experimentar melhor essa questão da oração intercessora. Eu comecei a acordar de madrugada e fazer oração. E eu comecei a orar e eu comecei a pensar nas pessoas. E eu começava a pensar, não somente falava assim, Senhor, abençoa fulano, abençoa aquela outra pessoa. Eu começava a pensar na vida daquela pessoa. Eu pensava, uma das pessoas que eu orei foi minha tia. Eu pensava, olha, minha tia está lá em Tatuí, né, ela morava em Tatuí. Tem essa dificuldade, né, já está ficando de idade, tem que sair para fazer compras e tal. Senhor, abençoa a vida dela, o dia dela hoje. Começava a falar com Deus sobre a vida dela, do dia a dia, pedindo que Deus abençoasse. E terminava uma, passava para outra, parece que o Espírito Santo ele vai falando, vai dando os nomes para a gente, e eu ficava ali 1, 2 horas. Quando eu percebia, estava na hora de ir para o café da manhã, ali para o refeitório, e eu estava ali entretido na oração. Pois, pastor, esses dias que isso acontecia, era um dia tão abençoado que parecia que nada tirava a minha felicidade, né? Lá a gente tinha que trabalhar, tinha às vezes um chefe mal-humorado, tinha que atender alguém que não estava muito bem, mas parece que a paz de Deus estava me acompanhando durante todo o dia. Então, a cura
E a bênção está também sobre aqueles que intercedem. Não somente aqueles que estão recebendo a oração, mas eu creio que a maior bênção está sobre aquele que está intercedendo pelo outro. Por isso o texto fala, né? Quando a gente confessa e ora pelo outro, nós seremos curados, né? Seremos curados. É essa cura que você acabou mencionando aí. A cura da alma, né? Ok? Bom, a gente tem algumas participações aqui. Obrigado a Ivanise, a Cleide, o Haroldo, classe 31 participando, o André Luiz, a Liliana Frois. Ela comenta: a lição dessa semana foi incrível. Aprendi muito sobre minha participação em levar pessoas a Cristo, sobre cura, libertação, que pessoas recebem até por intermédio das nossas orações. Amém, Liliana. A Maria Sinimbu participando, a Vera Barros também pede oração aí pelo irmão Ivaldo Melo e pela decisão ao batismo. O Cláudio faz uma pergunta aqui, vamos ler a pergunta dele e tentar responder. A gente aprendeu que Deus é maior interessado na salvação dos outros. Isso. Então, por que nós devemos orar pela conversão de pessoas? Muito boa pergunta, né? Porque o ser humano tem a tendência de pensar assim, não, mas Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, e Deus já vai agir, né? Então nós não precisamos orar. Aqui na lição de sábado, fala que os discípulos tinham uma missão muito grande. Qual era a missão dos discípulos, 12 discípulos? Alcançar o mundo inteiro. Pense, um pequeno grupo com uma missão enorme. E o que eles fizeram? Eles oraram primeiro para pedir a bênção de Deus. Por que eles tiveram que orar, se Deus já sabia? Deus já sabia que eles tinham que ir no mundo todo, por que eles tinham que orar? Primeiro, queridos, porque nós precisamos compreender a nossa necessidade. Precisamos compreender o quanto nós somos pequenos. E que nenhum poder existe nos nossos esforços, né? Muitas vezes o ser humano quer que o esforço dele seja coroado de bênção, de poder, mas não existe poder nos nossos esforços. E existem regras, nós estamos vivendo num grande conflito. E nesse grande conflito existem regras que devem ser seguidas. Regras de liberdade de escolha. Cada ser humano, ele é livre para escolher o que ele quiser. Então, muitas vezes, é necessário que nós oremos para que Deus possa agir. Talvez as pessoas não fazem as escolhas corretas. Então, é necessário, Cláudio, né, que sejam feitas orações. Porque as orações, perante o conflito, são como pedidos e autorizações que nós estamos enviando para Deus, para que Deus possa agir na vida das pessoas. E também agir na nossa vida. É como um sinal verde para Deus, não é? A gente está permitindo, dando a Ele a autorização para entrar, fazer as mudanças, o que é necessário, né? Porque o inimigo, ele pode tentar acusar a Deus de estar favorecendo alguém, né? Falando, olha, mas você, como foi com Jó? Deus estava lá, Satanás apareceu, né? E Deus falou, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Não tem ninguém na terra como ele. Aí Satanás falou para Deus, mas o Senhor dá um monte de bênçãos para ele, né? O Senhor cerca de coisas boas, né? O Senhor o abençoa, tira essas coisas para ver se ele não vai blasfemar. Então, existe esse contexto, né, jurídico, existe esse contexto do grande conflito, e essa batalha é pela mente das pessoas, né? É pela mente das pessoas. Então, quando tem uma pessoa semelhante a você, que pede a Deus para que intervenha por aquela pessoa, não é um ser celestial, não é alguém espiritual, não é um anjo que está orando. É alguém, é um ser humano falho como eu. Eu vou estar orando por outra pessoa vai estar orando por mim. Então, nós estamos falando para Deus, Senhor, nós somos seres pecadores, nós somos seres que não temos poder nenhum, e nós necessitamos do seu poder. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos dando uma autorização jurídica, que aí Satanás não vai poder falar para Deus que Deus está favorecendo um ou outro, né? Deus vai agir mediante aquela súplica, aquele pedido que foi feito. Muito bem, vou esperar que a equipe de mídia acerte aí a câmera, está embaçada a câmera, algumas pessoas estão colocando no chat aqui, para que possa ficar a imagem melhor. Muito bem, Danilo, a gente encontrou aqui algumas pessoas comentando, obrigado pela sua participação, é muito importante você estar conosco. Então, quando a gente ora,
pelo outro, a gente está clamando a Deus para agir na vida daquela pessoa, para que então o agir de Deus possa ser uma resposta ao clamor e não ser usado como crítica do inimigo, de que Deus está favorecendo a pessoa antes mesmo dela pedir, né? Antes mesmo dela buscar. Você quer fazer outro comentário? Essa questão, né, ela é muito importante justamente por causa da questão da livre escolha, né, da livre escolha. Tem dois princípios, né? Tem dois princípios que são a gente pode perceber nessa luta cósmica. Um é o princípio da coerção e outro é o princípio do amor. E a gente dá para saber quem que está por trás de cada um desses princípios, né? Então, o princípio da coerção é o princípio que obriga as pessoas a fazerem tal coisa, né? Por que Satanás ele é o líder do princípio da coerção? Satanás ele quer obrigar as pessoas a desobedecerem à lei de Deus, enquanto que Jesus ele está à porta batendo, né? Lá em Apocalipse 3:20, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Jesus não fala assim: olha, eu vou entrar no seu coração, olha, independente se você quiser ou não, eu vou mudar você. É necessário que nós possamos pedir, porque Deus, ele respeita a lei que ele mesmo criou. Logo, Satanás, ele não respeita, ele quer destruir essa lei do amor. Nós só podemos ir a Deus por amor, nós só podemos orar por amor, ninguém vai orar por obrigação. Ou quando a gente vai orar por obrigação, acontece o que muitas vezes ocorre, que a gente vai fazer aquela oração repetitiva, né? Então, eu sou cristão, então agora eu vou ter que orar, né? Eu aprendi que eu tenho que orar. Então, café, o de jejum, né? Aqui o pessoal costuma falar café da manhã, o de jejum. Eu vou fazer oração. Querido Pai, abençoa esse de jejum maravilhoso e que ele possa fazer bem e amém, né? Então a gente faz a repetição, às vezes nem é tão maravilhoso, né? Às vezes só tem um pãozinho com manteiga ali, a gente, não, mas é porque repetir aquela mesma oração. Quando nós estamos por amor, clamando, abrindo o nosso coração a Deus, né? Nós falamos: Senhor, olha, eu tenho um pãozinho aqui, é uma coisa simples, mas eu sou grato a Ti porque eu tenho, quantas pessoas não têm? Eu sou feliz porque o Senhor proveu para mim o necessário, para que eu não passe fome até o meio-dia. Estou falando aqui de uma situação, né? Uma hipótese. Então, quando nós abrimos o coração a Deus, nós conversamos a Deus como um amigo. Não existe essa questão, né, de repetição, de rezas, porque isso aí é algo mais assim coercivo. Não, eu vou fazer oração porque eu tenho obrigação de fazer oração. E quando nós abrimos o coração a Deus, é que nós recebemos a bênção. A bênção da oração intercessora está quando nós temos a sinceridade do nosso coração, quando abrimos o nosso coração a Deus. Muito bem, nós temos aqui a Maria Zenilde, o Rosinaldo, que diz: cada vez que eu intercedo por uma pessoa a Deus, isso quer dizer que eu estou me aproximando mais dele. Quanto mais eu intercedo, mais eu chego perto dele. Então a intercessão nos leva para próximo de Deus, que quer fazer o bem para as pessoas, né? É verdade. Quanto mais nós oramos, além de nós nos chegarmos próximos de Deus, existe uma coisa muito importante, que está lá no livro Profetas e Reis, na página 31, que Ellen White fala o seguinte: que nós começamos a discernir melhor também entre o bem e o mal, né? Jesus ele passava tempo, a parte principal do tempo de Jesus era passada com Deus em oração, em meio à natureza e em silêncio, né? Jesus procurava um lugar lá nas montanhas. Eu fico imaginando, né, Jesus olhando assim, toda aquela imensidão de pessoas, de lugares, aonde ele iria passar aquele dia. Imensidão, né? E pensando, como vai ser quando encontrar com as pessoas, o que vai ser, mas ele em silêncio, conversando com o Pai, pedindo a ajuda do Espírito Santo para que aquele dia fosse dirigido pelo Espírito Santo, fosse conduzido, para que as pessoas que precisassem ser curadas fossem levadas a Ele, para que Ele falasse as palavras corretas para atingir o coração daquelas pessoas. E Jesus, Ele não usou, enquanto esteve aqui na terra, Ele não usou o poder divino dEle. Ele era dependente, totalmente dependente de Jesus, assim como nós, né? E João fala lá que Ele foi tentado em tudo, né? Em todas as coisas, semelhantemente a nós, mas Ele foi sem pecado. É uma coisa espantosa. Por quê? Jesus foi tentado na vontade da carne, na vontade dos olhos, na soberba da vida. Nós podemos ver isso na tentação que foi feita no deserto, que
engloba esses 3 tipos de tentação, nós também somos tentados na vontade da carne, na vontade dos olhos, na soberba da vida, que é viver independente de Deus, né? Deus não existe, eu vou fazer o que eu quiser. Mas em tudo isso, Jesus foi vitorioso. Por quê? Porque ele passava tempo com Cristo e recebia poder. Quando nós passamos, como foi feito o comentário, passamos tempo com Cristo, nós somos os maiores beneficiados. Nós começamos a discernir entre o bem e o mal, né? Começamos a perceber as estratégias que Satanás faz para tentar nos destruir, né? Satanás quer nos destruir. Por que Satanás quer nos destruir? Porque ele sabe que as pessoas que são perdoadas por Cristo, a culpa vai cair sobre ele. E ele que vai ter que sofrer o castigo final. É como o bode de Azazel. Então ele quer que as pessoas pequem, porque aí o pecado deles vai cair sobre a pessoa mesmo, não vai cair sobre ele. E nós temos a oportunidade de irmos a Cristo, confessarmos os nossos pecados, orarmos pelas outras pessoas, e Jesus, que já sofreu pelos nossos pecados, pode nos livrar. E além de tudo, a gente consegue ter mais sabedoria, discernimento e temos mais paz, né? E estamos fazendo algo para Deus. Amém. A irmã Onei Afonso, feliz sábado, bom dia. A Rose Lobato também. Ela comenta, reconhecer nossas falhas e entender nossa total dependência de Deus. O irmão Eugênio Sena e a classe 25 presente. A Ivanice. O Pedro Caju, da classe 7. E ele coloca, Deus vê um coração contrito e arrependido. Um abraço, Caju, que Deus o abençoe. O Eduardo Vasconcelos comenta que o neto Bernardo é um milagre da oração intercessora. Obrigado, Igreja do Marco. E houve uma vigília na igreja em prol da cirurgia que foi em 2013 e Deus efetuou o milagre. Deus seja louvado. O Dinho Gurjão, bom dia, está com a gente. A Selma Nascimento. A Gorete de Cássia, ela diz assim, o dia que iniciamos cedinho orando a Deus é um dia feliz, mas o mais inacreditável é que nossas orações serão ouvidas até mesmo depois que dormimos no pó da terra. É interessante isso, né? Tem mães que às vezes oram pelos filhos em vida, para haver a conversão deles, a mudança, e ela ora a vida toda, ela morre, ela não vê a transformação, mas as orações dessa mãe são atendidas. Eu já batizei uma pessoa, Danilo, que era resultado da mãe que já tinha morrido, e ele falou para mim claramente assim, eu não tenho dúvidas de que está aqui hoje na igreja, resultado da oração da minha mãe a vida toda. Ela não pôde ver isso em vida, mas eu anseio encontrar com ela e poder dizer, mãe, deu certo, Deus ouviu. Imagina a alegria dessa mãe no céu, né? Porque ela morreu talvez sem esperança, porque o filho estava fora da igreja, e quando Jesus falar para os mortos, levantem-se, o filho dela vai estar lá transformado, né? É o que existe de poderoso na oração, queridos. Quando nós imaginamos coisas boas para a nossa vida e para a vida das pessoas, Jesus imaginou coisas muito melhores, coisas espantosas, né? Coisas que a gente não consegue imaginar que Deus está preparando para nós, né? Quantas alegrias nós vamos ter no céu, né? Verdade. A Ivanise coloca aqui assim, Danilo, eu tenho visto a mão de Deus sobre as pessoas que oram. É bom isso, a gente orar e ver o resultado da oração, mas a gente não pode se esmorecer, desanimar, quando aparentemente a oração não foi atendida como a gente imaginava, não é verdade? É verdade. Muitas vezes nós oramos planejando, aí entra uma questão da sabedoria humana, né, e da dependência de Deus. Porque nós, às vezes, pensamos que o ideal é que Deus cure, que o ideal é que Deus nos ajude a ganhar aquele carro, aquele dinheiro, ou que nos ajude a ganhar aquele emprego, e muitas vezes Deus está vendo outro caminho. Deus sabe o fim desde o princípio. Ele sabe que aquele caminho não vai ser o melhor, né? Então nós precisamos depender da sabedoria de Deus, né? Nós precisamos depender de Deus e não da nossa sabedoria. Tem um livro interessante, Respostas Incríveis à Oração, né, do Roger Murnau. Ele conta experiências, né, que ele teve na oração intercessora. E o livro dele começa com ele tendo um ataque cardíaco.
e indo parar lá no hospital, né? Ele piorou, estava muito mal e ele foi para a UTI. E ele disse que tinha assim mais ou menos 14 pessoas, né? Ali todo mundo mal na UTI. E ele estava ali achando que ia morrer realmente, porque ele falou que ele não conseguia nem virar a cabeça, ele tinha que usar toda a força para poder virar a cabeça. Ele falou, vou morrer, não tem jeito. E ele pensou assim, já que eu vou morrer, eu estou aqui na cama, eu vou começar a orar pelas pessoas que estão aqui, né? Para resumir, para a gente não demorar muito, ele orou a primeira vez e parece que Deus não respondeu. Teve um ali até que piorou e ele teve 3 paradas cardíacas e parou. Os médicos desistiram, deixaram ele lá. E ele orou a Deus falando assim, Senhor, eu queria ver a sua glória. Eu queria ver assim como o Senhor ressuscitou a Lázaro. O Senhor tem poder. Eu queria, antes de eu morrer, porque ele achava que ia morrer, antes de eu morrer eu queria ver uma manifestação do seu poder. E ele orou, falou, olha, se for da tua vontade, ressuscita aquele homem. De repente, houve uma correria lá, aquele homem estava falando alto e estava sentado na cama. E Deus atendeu ali aquela oração, e ele continuou orando. E chegou um momento que todo mundo tinha ido embora, ele estava sozinho lá na UTI. Aí ele começou a falar, mas Senhor, por que todo mundo aqui foi para casa e só fiquei eu? E Deus estava querendo mostrar para ele que ele deveria ter um ministério de oração intercessora. Aí ele começou o ministério, né? Por que ele ficou lá por último? Deus queria mostrar para ele que através da oração dele, muitas pessoas poderiam ser beneficiadas, né? Então, ele desenvolveu esse ministério. Existem histórias maravilhosas naquele livro, né? Uma vez lá ele estava sem combustível, o carro foi andando até a casa. Deus age quando a gente ora pelas outras pessoas. Isso exemplifica muito bem que Deus coloca a gente em lugares, circunstâncias que podem não ser favoráveis, mas que são necessárias para Ele nos usar para grandes coisas, né? Estar doente, ter um ataque cardíaco, humanamente falando, é uma coisa ruim, né? Puxa, é uma coisa que ninguém quer passar. Como é que eu posso dizer que um ataque cardíaco é uma bênção, né? Não é uma bênção, mas Deus é especialista em tornar coisas que parecem ser ruins em bênçãos, né? Naquele momento, o Roger precisava estar no hospital. Precisava estar ali passando mal para que Deus pudesse mostrar para ele o ministério que ele teria. Sem dúvida, o ministério da oração intercessora é um ministério que todos podem fazer. Agora imagina se todos nós, né, estivéssemos orando como o Roger está orando, né, como Jesus orava, quanto mais poder a igreja não teria, né? Então é um ministério para todos. Existem ministérios que não são para todos, né? Não são todos que vão ser missionários, cantores, né? Eu tenho amigos que falam assim, eu quero ser cantor, mas não tem jeito. A gente, uma vez, eu cantava num quarteto, há muito tempo atrás, e uma vez eu fui tentar cantar com um colega, mas ele não pegava nota, era difícil, né? E ele desenvolveu outros ministérios, né? Mas o ministério da oração é um ministério que todos podem realizar, né? Basta a gente abrir o coração a Deus. A Cleide Santos conosco, a Rai, o Luiz Dejar, a Ivanise, diz assim, sempre falo, não sei muito pedir por mim, mas eu vejo a mão de Deus na minha vida quando eu oro por outras pessoas. Amém, amém. Aparecida lá de Assis comenta, a oração é o diálogo com Deus, é em clamor, amizade e humildade, em pedir aquilo que Ele nos pode atender. Amém, Deus seja louvado. O João Silva comenta, quando oramos sinceramente pelos outros, nossas orações se unem às orações de Cristo, nosso poderoso intercessor junto ao trono de Deus. A Edila Pantoja manda um abraço e diz, o tema de hoje é a mais importante ferramenta para vencer todas as dificuldades, oração intercessória. Amém. Eu creio, Edila. É verdade. O Rosário, ele colocou assim, olha, parabéns, seja bem-vindo de volta, Rosário. Eu estava afastada ou afastado, mas hoje estou de volta. Olha que bênção, Deus seja louvado, hein? A Lourdes, a classe 21, que Deus abençoe, o Raimundo. Ao buscar o nosso Deus em oração intercessória, o Senhor nos une, nos ouve e suas bênçãos nos alcançam. Amém. A Yara Ramos, classe 10, está fazendo estudo com a sua mãe e irmão. Deus abençoe, Yara, sua mamãe e seu irmão. A Ana Lúcia, o Glauco Vasconcelos, bem-vindo. A Legilda,
O Roberto, ele coloca, a oração intercessória é eficaz. O Roberto também coloca, a oração intercessória é eficaz. No momento que estava muito mal, eu pedi, Deus me atendeu. Amém. Teve uma resposta, né? Essas experiências, assim, Danilo, de respostas à oração, eu vejo como o carinho de Deus. Eu já passei por um momento de estar pronto para uma cirurgia de apendicite aguda. Já tinham passado 24 horas do jejum completo para ser operado. E Deus fez um milagre. Antes de entrar na sala de cirurgia, o médico resolveu fazer o último exame clínico, porque ele queria evitar qualquer incidente durante a cirurgia, e esse exame ele contrastou com os outros, ele apresentava normalidade do apêndice, e aí ele precisou fazer de novo outros 2 exames, confirmando. E aí ele falava que não entendia, porque ele tinha um exame de 24 horas anterior, que apresentava a inflamação do apêndice, a necessidade da cirurgia, a ponto de suturar, não sei se é esse nome, ou supurar, né? E agora não, estava tudo ok. E eu passei a noite em oração. Eu estava preocupado, era um adolescente, mas pedi minha mãe a Bíblia, levou a Bíblia no hospital, eu fiquei lendo, orando, com medo de ser cortado, de ter uma lenta recuperação. E eu pedi a Deus, Senhor, faça um milagre, para os médicos poderem crer que o Senhor existe, que o Senhor opera. E Deus ouviu. Amém. Não operei do apêndice, nunca mais tive problema com isso. Então, é gostoso quando a gente tem essas experiências e a gente vê o agir de Deus, né, Danilo? Eu creio que Deus sabe quem precisa, na hora que precisa, e Ele intervém para mostrar o teu carinho por nós, né? É verdade. E o senhor falou uma coisa que eu notei, muito importante. O senhor falou, para os médicos perceberem o agir de Deus. A oração sempre tem um propósito, né? Principalmente de levar mais pessoas a Cristo, né? E a oração, ela tem o poder. Muitas vezes, a resposta de Deus não é um milagre, né? Mas muitas vezes o milagre, como aconteceu com o senhor, pode ser a melhor resposta para que mais pessoas possam compreender que Deus está agindo na vida das pessoas. Agora, não impede, talvez uma pessoa tenha que passar por uma cirurgia, né? Mas isso, o que nós precisamos compreender é que se nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus vai dar o melhor fim para o nosso caminho. Deus vai nos abençoar da melhor maneira possível, né? Nós precisamos descansar, né? Nós podemos ficar tranquilos, porque está nas mãos de Deus. Mesmo que seja para a morte, como muitos dos discípulos morreram, para testemunhar, olha, mesmo que seja para morrer, mas eu vou morrer por Cristo, eles morreram testemunhando, como foi a morte de Estevão. A morte de Estevão converteu muitas pessoas, impressionou o coração de Saulo, né? E depois Paulo lembra disso, né? Quando ele fala no seu discurso, eu estava presente lá na morte, eu ouvi ele orando. Então, quando às vezes aparentemente as coisas parecem ser um fracasso, Deus na verdade está usando para poder converter os corações, porque só Deus conhece o coração. Só Deus conhece o que vai no coração de cada pessoa. Aquela pessoa que está ouvindo, que está vendo aquela situação, talvez ninguém entenda, mas aquela pessoa está entendendo e Deus está agindo para que aquela pessoa que é um vaso escolhido, aquela pessoa que vai ser uma pessoa salva pelo sangue de Jesus, possa ser alcançada. E por falar em Paulo, Paulo dá um ótimo exemplo da oração intercessora. A lição vem trazendo, porque Paulo era o pastor ali daquelas igrejas, ele ia visitando, fundando as igrejas, né? E Paulo orava pelas igrejas onde ele tinha passado. Paulo não era como os pastores hoje, que eles ficam, né, naquela igreja, 4 anos, depois vão para outro, mas vem outro pastor. Ele ia, fundava a igreja e depois ia para outro lugar, ele era um missionário. E aí as pessoas que ficavam ali na igreja, tocavam a igreja. E Paulo, nas viagens, ele ficava pensando, puxa, eu passei lá em Éfeso, né? Passei lá em Filipos. Como será que estão os irmãos? Será que eles estão seguindo? Será que eles não estão seguindo? Aí Paulo, na sua preocupação e zelo pelas ovelhas, ele escrevia cartas e ele também fazia orações, né? Lá em Efésios de 15 a 21, né, vem falando, que é uma das perguntas, né? Paulo, olha só, ele orava para que eles tivessem espírito de sabedoria. Olha que coisa importante, né? Nós que somos cristãos temos espírito de sabedoria, podemos discernir entre o bem e o mal, né? Podemos discernir aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz mal. Podemos nos aproximar, fazer coisas que nos aproximam de Deus. Se você for ver no seu dia a dia,
tudo que você faz ou te aproxima de Deus ou afasta você de Deus. E Paulo estava orando, olha, dê espírito de sabedoria para os irmãos, né? Revelação do pleno conhecimento de Deus, iluminação para compreender a esperança do chamado, né? E a riqueza da glória e da herança e da grandeza do poder de Deus. É uma oração que, se a gente for comentar, pastor, eu acho que a gente vai ficar o sábado inteiro comentando. Dá para fazer uma semana de oração, vários sermões, só sobre essa pequena oração que Paulo faz, né? Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa nós podemos orar pelos irmãos. Mas Paulo, se a gente for observar as orações de Paulo, até quem quer desenvolver um ministério de oração, pode ter como exemplo as orações de Paulo, né? Como é que eu vou orar pelas pessoas? Ore para que elas tenham sabedoria, para que elas possam compreender a revelação do plano de Deus, a grandiosidade do poder de Deus, né? Enquanto Satanás tenta que as pessoas fiquem olhando aqui para as coisas desse mundo, fiquem de cabeça fechada, né? Só vendo assim, e Satanás ele é mestre de pirotecnia, né? Shows, iluminação, e as pessoas acham que aquilo ali é um negócio bonito. Eu não sei quantos aqui gostam de peixes, né? Mas uma vez eu estava vendo um documentário do fundo do mar, lá tinha um peixe, que ele colocava uma luzinha assim, né? E que lá é tudo escuro, mas tinha uma luzinha assim, um pêndulo, e ele tinha os dentes horríveis assim. E quando chegava algum peixinho ali perto daquela luz, que ia lá aquela luz, aquele negócio brilhando, aí aquele peixe com aqueles dentes feios engolia rapidamente aquele peixe. E Satanás usa essa mesma estratégia. Ele coloca uma luz assim, as pessoas ficam olhando, e ali é onde Satanás capta, segura aquelas pessoas naquele show que, na verdade, está destruindo a vida das pessoas. E Paulo ficava preocupado, e nós temos que nos preocupar com a nossa vida. Será que nós estamos dando atenção mais ao show pirotécnico, às luzes desse mundo, às coisas que o mundo pode dar? Ou será que nós estamos nos entregando a Cristo, pedindo sabedoria para nós e para os nossos queridos, para que nós possamos ter discernimento, né? Para que a gente possa se aproximar das coisas boas, aquilo que Deus nos dá para que possamos ter a vida eterna? Fica para a gente pensar. Você falou de Paulo, eu entendo que, como estamos vivendo um momento tornou ainda mais forte o discipulado, que é não só pregar o Evangelho, mas ajudar na manutenção da vida espiritual daquela pessoa, orando por ela, intercedendo, que a gente tem aquele anseio de Cristo voltar logo, a gente quer alcançar mais pessoas, e muitas vezes a gente acaba perdendo aquele contato de cuidado, de pastoreio, né, espiritualmente daquela pessoa. E aí o Cláudio comenta, eu devo dizer para a pessoa que eu estou orando por ela, é importante fazer isso ou eu não devo fazer isso? Eu vejo assim, nós temos que ser dirigidos por Deus, temos que ter sabedoria. Em alguns momentos é muito importante nós falarmos, né? Pode ser importante nós falarmos, por quê? Porque ao falar para a pessoa que talvez está na mesma fé que nós podemos estar fortalecendo que ele também tem um ministério de oração. Por exemplo, o Roger Monod escreveu um livro falando que ele orava pelas pessoas. Mas nós nunca devemos falar com o sentido de estarmos nos orgulhando, né? Falar assim, olha, eu oro, né? Olha, eu tenho orado por todo mundo, no sentido de nos orgulharmos. E muitas vezes nós podemos orar e é melhor não falar. Por quê? Porque talvez aquela pessoa ainda não aceitou a Cristo, talvez aquela pessoa nem creia que Deus existe, e naquele sentido, talvez aquela pessoa vá se afastar mais, né? Ela vai pensar assim, mas essa pessoa está querendo orar por mim, eu nem pedi. Então nós podemos fazer a oração secreta, por aquela pessoa a Deus. Então, o certo é nós podemos nos entregar a Cristo, pedir a orientação de Deus, para que, orientados por Cristo, Deus possa nos mostrar qual que é a melhor situação em cada momento, né? Daniel orava secretamente, né? E também orava com a janela aberta, para testemunhar, né? A gente pode ver que ele teve ali, quando ele esteve em Babilônia, situações difíceis para a vida dele, né? E em alguns momentos ele estava lá orando sozinho para Deus, jejuando e orando, né? E em alguns momentos, quando saiu lá o decreto, qualquer pessoa que orasse a não ser para o rei, ia ser jogado na cova dos leões. Eu não sei, pastor, o que eu faria, mas provavelmente eu fecharia a janela. Ia falar, eu vou orar, né?
eu vou orar a Deus. Daniel, ele foi corajoso. Nós precisamos ser corajosos no grande conflito. Por que nós precisamos ser corajosos? Nós precisamos compreender de que lado nós estamos. Humanamente falando, qual era o medo? O medo de eu morrer. Se eu for pego orando, o que vai acontecer? Eu vou ser jogado na cova dos leões. Não tem chance. Os leões estão famintos. Qualquer coisa que jogar lá para eles é como se fosse um petisco ali, né? Ele está com fome, ele vai devorar qualquer pessoa que for jogada ali. Mas se nós formos ver pelos olhos da fé, nós estamos nos colocando do lado de Deus, que tem todo o poder. Então, quando nós nos colocamos do lado de Deus com humildade, falando, Senhor, eu não tenho poder algum, eu não posso enfrentar o inimigo, eu não posso enfrentar as coisas do mundo, mas eu sei que o Senhor pode. Então, aquele verso que diz, tudo posso naquele que me fortalece, se torna verdade na nossa vida. Amém. Então um abraço especial aqui para você, do Miguel, junto com a mamãe obrigado. Deise. Meu filho, estão lá acompanhando, um abraço. Não puderam vir, que é só a partir de 12 anos, né? Isso. Mas eles estão acompanhando lá. O Rosinaldo coloca aqui, ó. Pode falar um pouquinho sobre 1 João 5, verso 15 e 16? O que seria, não adianta mais orar por um pecado de morte. Acho que é um bom momento para explicar esse texto, né? Porque há algumas situações que podem ser mal interpretadas, né? Então acho que esse verso é interessante. Enquanto você vai procurando aí, eu agradeço a presença aí da Elza, que fala da oração, de que ela também ora por um milagre, a Sônia, e o Eduardo também, que coloca aqui um milagre de Deus também, e pede para que oraram, né, pela mãe dele, que se machucou, e a mãe não teve nenhuma sequela grave. Amém. Então, essa questão, né, do pecado de morte, né, porque a oração, ela é um pedido para que o Espírito Santo possa intervir na vida da pessoa, né? Então, quando nós oramos por uma pessoa, pedindo para que Deus possa intervir, e a gente tem a questão do livre-arbítrio, muitas vezes a pessoa não quer receber a influência do Espírito Santo. Uma coisa importante que nós podemos ver que tem a ver com isso é quando Daniel estava orando e jejuando pelo povo que tinha voltado para Jerusalém, que estava sofrendo ataques lá em Jerusalém, né, na Terra Gloriosa, em Judá, e que Daniel se angustiou muito. Ele fez jejum durante 3 dias, ele orou, e ele está 3 semanas, e ele estava em oração. E Ellen White fala que Gabriel foi enviado para estar intercedendo, para estar influenciando o rei da Pérsia, o príncipe da Pérsia, para que ele pudesse agir em favor do povo de Jerusalém. E fala que ele resistiu à influência, durante muito tempo. Foi necessário que Miguel, né, que na literatura hebraica, o significado do nome Miguel, Micael, quem como Deus, né, que na verdade é o próprio Filho de Deus, ou seja, é uma pergunta, né, diante da afronta de Satanás, dele dizer, eu vou ser igual a Deus, vou estabelecer meu trono sobre as alturas. Aí Jesus, que é Deus, ele faz uma pergunta, quem é como Deus? Né? É você ou sou eu que sou como Deus? Jesus perguntando. Então precisou que Jesus estivesse ali perante o rei da Pérsia para que ele pudesse ser vencido e tomar uma decisão favorável àqueles que estavam em Judá, em Jerusalém, né? Na terra de Israel. Então, muitas vezes, quando nós oramos, as pessoas resistem à influência do Espírito Santo. E o pecado do Espírito Santo é quando a pessoa resiste tanto que ela se torna com o coração endurecido, é um pecado para a morte. Por quê? Não adianta, porque a pessoa selou, né? Ela se selou contra as investidas de Deus. A pessoa ela se tornou de coração tão duro, de que não tem como, por mais que o Espírito Santo trabalhe na vida da pessoa, ela não vai atender ao chamado, né? Ela está selada do lado de Satanás. Assim como nós podemos ser selados do lado de Deus. Se nós buscarmos a Deus, buscarmos o Espírito Santo, né? Então nós temos que orar pelas pessoas, né?
aí a situação, muitas vezes tem gente que não aceita mesmo e que talvez não adiante orar, mas nós temos que orar sempre pelas pessoas. Nós não sabemos, né? Nós não sabemos, nós não podemos julgar, dizer assim, tal pessoa não tem mais chance para ela, né? Nós devemos orar, mas pode acontecer que a nossa oração se converta em pessoas para Jesus, pode ser que a pessoa não aceite, né? É o caso dessa situação que a pessoa pecou e ela não vai mais aceitar a Cristo. Creio que é a pessoa que vive um estado de rebeldia declarada, né, e totalmente definida, sem nenhum interesse de demonstração de arrependimento ou vontade de mudança. Danilo, o nosso maior exemplo de oração intercessória é Cristo, não é? Você mencionou um pouco sobre ele. Eu queria ler o que está escrito em Lucas 5, verso 16, e diz: e ele, Jesus, se retirava para lugares solitários e orava. E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, capítulo 17, perdão, nós temos a oração sacerdotal de Cristo. Ele se colocou em oração e diz assim o versículo 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque não são do mundo. Todas as minhas coisas são tuas, e tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. E Cristo vai avançando aqui na oração, ele fala: santifica-os na verdade, tua palavra é verdade, os proteja, cuide deles, eles não são daqui. O que a gente aprende com esse carinho, esse cuidado de Cristo, de estar intercedendo e orando, agora no meu papel de um intercessor, alguém que conhece a verdade, que conhece a palavra de Deus, sabe do momento que estamos vivendo, a proximidade da volta de Cristo e a possibilidade da perda da eternidade de tantas pessoas que estão ao nosso redor. Isso deve nos motivar a fazer algo? Com certeza, pastor. Primeiro, a gente pode perceber que Jesus aqui está orando por nós, porque ele está falando: eu rogo por aqueles que me deste, né? E por aqueles que irão crer, né? Então, Jesus, nós somos aqueles que, quando ele citou, iríamos crer. Jesus está orando por nós. Olha o cuidado de Jesus por cada uma das suas criaturas. Como que Jesus não iria amar alguém por quem ele deu a vida e por quem ele derramou o sangue, né? Então, Jesus, ele nos ama de uma maneira que nem o amor de uma mãe pode superar. É o maior amor que você pode experimentar, é o amor de Jesus. Uma vez, eu tive o meu sonho mais maravilhoso que eu tive. Eu sonhei só uma vez com Jesus. Assim, que não num contexto geral, mas que eu estava frente a frente com Jesus, né? E eu pude ver e Jesus olhou para mim. No sonho, foi só um sonho, né? Mas não foi só um sonho, para mim não, foi uma coisa maravilhosa. Quando Jesus olhou para mim, eu senti uma paz e uma alegria que eu não posso descrever. É uma alegria que não cabe dentro do meu coração. Eu lembro com muito carinho desse sonho que eu tive, quando Jesus olhou para mim, né? Quando Jesus olhou para mim, parece que ele me conhecia, parece que ele estava familiarizado com tudo que eu vivia, com os meus sentimentos, com as minhas lutas. E ele olhou para mim, pastor, não com um olhar assim de reprovação, porque se eu falasse, talvez para qualquer pessoa, as minhas lutas, eu acredito que qualquer pessoa olharia para mim e falaria assim: nossa, mas você é terrível, hein? Como que pode você, né? Eu tenho certeza que eu mesmo me rejeitaria, pensaria: olha, como a gente faz na oração, a gente fala: Senhor, nossa, como eu sou pecador. Mas quando Jesus olhou para mim, ele olhou com um olhar tão carinhoso, de tanto amor, que eu me senti feliz, eu me senti apaixonado, essa é a palavra, eu me senti apaixonado por Cristo naquele momento. E queridos, se Jesus ama tanto os seus filhos, que ele é capaz de olhar para mim com um olhar de amor, nós também devemos olhar para as pessoas com amor. Jesus, ele olhava para as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Jesus olhava ali para as prostitutas, para os ladrões, né, para os cobradores de imposto, para as pessoas que estavam em erro dentro da igreja. Jesus olhava com amor para todas as pessoas. Jesus não fazia distinção de pessoas. Jesus olhava o coração. É o que aconteceu comigo. Jesus olhou para mim e olhou o meu coração, né? Eu fiquei feliz por isso. E Jesus também vê a dureza do coração das pessoas. Até a reprovação que Deus dá,
ela é para ajudar as pessoas, para que elas quebrem a dureza do coração, para que elas se voltem, para que elas tenham salvação, né? Quando Jesus lá falava com dureza com o fariseu e com os saduceus, com aquelas pessoas que eram os doutores da lei, Jesus estava tentando alcançá-los para que eles pudessem se subjugar também e pudessem aceitar o ministério dele, né? Eu creio, Danilo, quando a gente olha sobre a vida de Cristo de oração e que está hoje intercedendo por nós, a gente tem que fazer a pergunta, né? Por que eu estou orando hoje? Eu tenho uma lista, mesmo que não esteja escrita em um caderno, mas uma sequência de nomes que eu intercedo diariamente, pessoas pelas quais eu estou colocando diante de Deus, orando pela família, pela saúde, pela decisão espiritual, ou por alguma circunstância específica. Eu creio que essa deve ser a grande lição para esse momento, é incluir em nosso dia um momento de oração por pessoas, para que eu possa então dar continuidade a esse ministério que Cristo confiou a nós, que é o ministério da oração intercessora. É verdade. Intercessória, né? Muitas vezes, né, nós não temos um caderno, né, mas é interessante nós fazermos uma lista. Mas, por exemplo, uma pessoa que desenvolve um ministério de oração, que é o desafio de todos nós, né? Queria desafiar as pessoas que estão assistindo, o pessoal da classe 36, né, que eu estou representando a classe 36, que nós comecemos o ministério de oração intercessória essa semana. Eu sei que muitos já começaram, mas se nós não começamos, que nós comecemos. E que nós possamos ter uma listinha, né? Uma vez eu fiz um teste social, né? Eu coloquei lá numa rede social minha, no Facebook, que um verso da Bíblia falando que nós possamos contemplar a Cristo durante aquele dia e que eu estaria orando por aqueles que respondessem sim, né? Coloca sim, eu estaria orando. Fiz um teste de oração intercessora, né? E eu tive que ficar orando durante um mês. No primeiro dia, foram mais de 100 pessoas que responderam sim. E eu pegava ali o nome de cada um e comecei a orar. Eu estava de férias, né? Comecei a fazer isso nas férias. Durante o trabalho não dava. Depois foi diminuindo até que faz bastante tempo, já mais de um mês, que ninguém coloca lá um sim. Mas eu tenho olhado ali para, se alguém colocar, eu fazer oração. Então, você pode fazer coisas desse tipo. Você pode ter um caderninho de oração. E mais importante, às vezes a sua lista vai ficar muito grande, né? E você não quer parar de orar intercessoriamente por aquela pessoa. Uma das situações que o Roger coloca no livro, lá, Respostas Incríveis à Oração, é de pessoas que talvez ele não conseguisse mais orar por causa que a lista estava se tornando grande, e ele tinha uma oração especial que ele pedia para que Deus colocasse no peitoral de sacerdote o nome daquela pessoa, né? Para que Deus também pudesse estar ali se lembrando daquela pessoa que ele tinha intercedido, para que Deus se lembrasse de que ele tinha feito intercessão várias vezes por aquela pessoa. Isso aqui digo eu, não Senhor. Nós deveríamos, na oração intercessória, não deixar de interceder pelo menos 10 vezes por uma pessoa, né? Digo eu, não Senhor. É algo que eu acho que seria interessante. Se eu me propus a orar por uma pessoa, pelo menos 10 vezes eu deveria levar o nome dessa pessoa em oração a Deus, né? Porque se são pessoas caras para Jesus, que Jesus derramou sangue, também deve ser para cada um de nós, né? Mesmo que humanamente assim, a gente pense, mas ali uma pessoa no trânsito, né, me deu uma fechada. A nossa tendência, ao invés de orar por aquela pessoa, é xingar a pessoa, né? Não, mas olha, a pessoa me fechou, furou. Mas aquela pessoa é a pessoa que mais está precisando de oração naquele momento, porque ela está com os ímpetos nervosos, está brava, está descontrolada, precisa de oração intercessora. Deus olha aquela pessoa como um filho, nós devemos orar por ele, né? Então nós temos que orar pelas pessoas com o olhar de Cristo, não com o olhar humano, né? E será que Cristo, qual será o valor que Cristo daria por aquela pessoa, né? Para a gente refletir. Que valor Deus dá para cada uma das pessoas por quem Ele morreu? Então a palavra aí seria perseverança, né? Não fazer uma oração só e achar que resolveu. Eu já orei por fulano, cumpri a minha tarefa, né? Aliás, não é nem tarefa, tem que ser feito por amor, com vontade, com desejo. E também está sensível, porque durante a oração, Deus também pode falar com a gente. E talvez esse agir de Deus, Ele conta com a minha participação, além de orar, em ser também essa mão, esse braço, esse contato de Deus na vida da pessoa pela qual eu estou orando, né? A irmã Elza Bastos coloca aqui que ora diariamente
pela conversão da sua família. Alguns aceitam, mas nem todos ainda, e ela pede que todos possam aceitar. De fato, há muitas pessoas que estão, algumas vezes, sozinhas no compromisso de fé, e anseiam poder ter a família na mesma caminhada cristã. Para essas, a oração deve ser contínua, né? Não devem parar, não devem cessar, e Deus, na sua misericórdia, vai fazer todos os esforços para alcançar cada pessoa. Mas lembrando sempre, né, Danilo, do livre-arbítrio, foi falado anteriormente, cada um tem a sua decisão de escolha, e Deus, ele não pode assumir uma posição que está dentro do coração humano, que é aceitar, mas ele pode usar todos os recursos para conduzir a aceitação. Então, quem ora tem que lembrar disso também, não é? Eu tenho que orar, eu tenho que amar a pessoa, eu tenho que me esforçar para dar um bom testemunho, mas entender que a decisão, ela é individual, e nem Deus pode mudar a decisão que alguém toma no coração. É verdade. Quando eu tive esse sonho com Jesus, eu compreendi uma coisa a respeito do conflito. Nós estamos no conflito. A batalha do conflito cósmico é pela mente do ser humano. E todos os seres, quando estão na presença de Jesus, eles vão declarar que Deus é justo, que Jesus é justo, e que Deus é amor. Porque o que eu senti, a paixão que eu senti por Cristo, na hora que eu estava na presença dele, é algo impossível de alguém não sentir. Quando Jesus voltar depois do milênio, com a Nova Jerusalém, e que os ímpios e Satanás vão se ajoelhar e vão declarar que Deus é amor, é porque eles vão estar na presença de Jesus. Quando nós estamos na presença de Jesus, até o inimigo, né? Ele vai reconhecer e vai declarar que Deus é amor, porque ele vai compreender o amor de Deus. Agora, Satanás, ele vai fazer uma declaração, porque é impossível você estar na presença de Cristo e não reconhecer. Mas nós podemos sentir o amor de Deus. Nós podemos estar em contato com Cristo e experimentar o amor de Deus, não por obrigação pela presença de Deus, mas porque nós queremos, de livre e espontânea vontade, estar na presença de Deus. E esse é o livre-arbítrio. Todas as pessoas que vão ser salvas por livre-arbítrio. Ninguém vai ser salvo obrigado. Agora, todas as pessoas que vão se perder obrigadas a se perder. Por quê? Porque, de alguma forma, Satanás forçou aquela pessoa a rejeitar Jesus. Às vezes a pessoa pode falar assim, não, mas eu quero rejeitar Jesus. Na verdade, não. Ela foi forçada por Satanás a rejeitar Jesus. Nós nascemos com a natureza pecaminosa. Mas se nós estamos na presença de Cristo, se nós passarmos o dia na presença de Cristo, nós vamos constantemente estar reconhecendo o poder e o amor de Cristo na nossa vida. Foi o que aconteceu com Enoque. Enoque, ele saía para conversar com Deus, assim como Jesus, e depois ia se misturar com as pessoas para falar de Jesus para as pessoas. E Ellen White fala que Enoque andava o dia inteiro com Deus, orando. Ele sentia constantemente a presença de Deus na vida dele. Ele, de livre e espontânea vontade, ele pedia para que o Espírito Santo acompanhasse ele e que ele queria estar na presença de Deus o dia inteiro. Isso fazia com que ele se tornasse um canal de bênção para as outras pessoas. Mas é algo que era espontâneo dele. Deus não forçou Enoque, falou, Enoque, olha, agora você vai ser um robô, você foi um vaso escolhido, então você é obrigado a fazer isso. Mas Deus agia de acordo com aquilo que Enoque queria. Enoque sentia vontade de estar na presença de Deus de manhã, toda madrugada ia lá, eu preciso passar tempo com Deus. E depois que ele tinha saciado essa vontade de estar com Deus, aí ele ia falar com as pessoas, ia testemunhar. E as pessoas que olhavam para Enoque podiam ver que ele era diferente, que ele tinha uma luz diferente. Ele testemunhava, as pessoas podiam ver, olha, Enoque parece que é feliz, né? Parece que ele é tranquilo, parece que nada estraga o dia dele. E assim ele podia ajudar as pessoas também. Danilo, você citou aí Paulo, as orações de Paulo, por exemplo, mencionadas no livro de Efésios, e creio que é uma grande lição olhar que Paulo não só orava por pessoas, mas de maneira específica. A gente ora de maneira generalizada, né? Abençoe a vida da pessoa, a sua família, em nome de Jesus, amém. Mas Paulo menciona, por exemplo, ele ora pelos crentes de Éfeso, pedindo sabedoria, compreensão ao chamado de Deus, compreensão do ministério de Cristo, que significou sua morte, ressurreição e sua intercessão por nós hoje.
Então a gente vê claramente que Paulo estava recebendo informações que davam para ele uma visão de como é que estava a vida espiritual da igreja, e ele então menciona nas suas orações itens bem assim específicos pelos quais ele queria que Deus atuasse ali. A nossa oração também tem que ser assim, quando a gente ora por uma pessoa, não só fazer uma oração, mencionar o nome dela, a gente tem que mencionar o porquê. Olha, Senhor, abençoe o casamento desse amigo que eu tenho, dessa pessoa. Ó, Senhor, abençoe a vida financeira dela, está passando por um momento de crise. Ou então mencionar o problema de saúde. É assim que deve ser, ou só oro pelo nome da pessoa e Deus sabe tudo, Ele vai atender, porque Ele sabe todas as coisas? Com certeza o ideal é que nós oremos de forma específica e nos demorarmos no caso de cada pessoa. São informações privilegiadas que nós temos às vezes, né? O que são informações privilegiadas? Às vezes eu sei que uma pessoa está passando alguma dificuldade. Por que que eu sei disso? Porque Deus quer que eu ore por aquela pessoa. Não existe outro motivo, né? Muitas vezes acontece das pessoas, ao invés de orar pela pessoa, começam a comentar com outras pessoas sobre a situação. Ah, fulano de tal está mal e tal, e esquecem de orar. Mas nós temos que lembrar que tudo que nós sabemos da vida das pessoas deve ser usado única e exclusivamente para que a gente possa interceder por elas perante Deus, né? Então, nós devemos orar por coisas específicas. E mesmo que você não saiba nada sobre aquela pessoa, como nós temos aqui algumas pessoas, né? Eu posso ver aqui algumas pessoas que estão sentadas. Eu não sei nada da vida dessas pessoas, mesmo porque elas estão de máscara, e elas estão longe, algumas eu não consigo, e eu nem conheço. Mas como é que eu posso orar? Eu posso orar, Senhor, aquela pessoa, o Senhor conhece a vida dela. Com certeza ela passa por lutas, como eu passo, com certeza ela passa por dificuldades. Com certeza ela luta contra as vontades da carne, a vontade dos olhos, soberba da vida. Com certeza ela tem dificuldades de saúde, como todos nós temos. Senhor, eu quero pedir uma bênção especificamente sobre a vida daquela pessoa, na área da saúde, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, no seu relacionamento para com as pessoas. Tudo aquilo que nós sofremos, aquilo que nós gostaríamos que orássemos por nós temos que orar pelas outras pessoas. E sabe o que isso faz, pastor? Quando Paulo foi preso, né, os soldados lá, né, os líderes que mandaram prender, falaram para prender eles lá, não deixar escapar de jeito nenhum, tanto que o carcereiro prendeu ali as pernas, né, e ele estava ali de uma maneira desconfortável, ruim. Eu imagino que eu não conseguiria nem dormir numa situação dessa, né? Ia ficar ali sentindo dor, uma coisa ruim, né? E Paulo estava fazendo o quê? Estava orando e estava cantando, louvando a Deus. Então isso é uma prova de que quando nós oramos intercessoramente pelas outras pessoas, Deus nos dá o poder. Tanto que Paulo estava lá, estava cantando, né? Louvando a Deus por poder ter o privilégio de sofrer por Cristo, né? Então Deus transforma a nossa mente. E ao estarmos na presença de Deus, nada de ruim que aconteça para nós vai nos fazer entristecer, ou blasfemar, ou reclamar, né? Porque nós estamos na presença de Deus. O Eduardo Vasconcelos coloca que um grupo de professores oraram para um professor não adventista, e durante 40 dias houve uma jornada espiritual, e ele foi batizado aqui no Marco, no final desses 40 dias, ou seja, Amém. Deus ouviu a oração desse grupo de professores, né? A Liliana, ela coloca que enquanto orava, ela teve uma experiência espiritual com Deus, ela conta aqui e relata de fato que foi uma aparição de Deus, uma representação de Deus na vida dela, algo especial. Amém. O meu Eugênio coloca aqui que tem uma lista de nomes, ele coloca 5 pessoas diariamente diante de Deus, bonito isso, né? A Janaína faz um pedido de oração aqui pela Osmarina, que não está bem. A gente vai orar então no final aqui do estudo, pela irmã Osmarina. E a irmã Onei, ela pede oração pela sua família, amigos. Ela diz, a vida é curta e a família é única, amigos são raros, né? De fato, cada vez mais, sobretudo agora com o distanciamento social, né? É verdade. A gente tem percebido quem realmente é amigo, né? Amigo de verdade é aquele que mesmo não podendo se encontrar fisicamente, liga, passa tempo no telefone, né?
Eu tenho amigos que eu passo 1 a 2 horas no telefone, de conversa, troca ideias. Então, esses contatos, eles não se perdem mesmo na circunstância difícil, né? É verdade, pastor. Eles fazem a diferença na nossa vida, eles nos motivam a avançarmos, porque não estamos sozinhos, né? É verdade. Ela falou uma coisa interessante que a gente tem que refletir, né? A vida é curta, né? E como que a gente vai escolher passar a nossa vida, né? Intercedendo. Agora, todo o poder, ele está em Deus, né? Todo o poder da oração intercessória está em Deus. A lista de oração que nós fazemos, ou quando nós oramos, nós estamos escolhendo participar do poder de Deus. Quer dizer, nós somos canais. Deus tem todo o poder. Não existe poder nenhum no ser humano e nem em quem está orando. Mas nós podemos participar, por exemplo, na conversão de uma pessoa, quando nós oramos por ela. Nós estamos nos juntando ao poder de Deus. Não é poder meu, é o poder de Deus, né? Agora, se toda a igreja, né? Imaginemos assim, que aqui estivesse acontecendo muitos milagres, as pessoas estão vindo aqui, porque toda a igreja está orando. Porque a promessa de Deus é que se toda a igreja estiver orando, uns pelos outros, que Deus derramaria o seu Espírito, as pessoas seriam curadas, né? Imagina que aqui na igreja todos estivessem realmente sendo curados, porque a igreja está orando, né? Muitas pessoas começariam a fazer um ministério de oração intercessora. Mas, por que muitas vezes, né, isso não acontece? Quando Moisés estava para atravessar o Mar Vermelho, o povo começou a reclamar, falar, puxa vida, mas a gente veio aqui, o exército está ali, as montanhas estão dos lados e o mar está à frente. E qual foi a resposta que Deus deu? Por que vocês estão reclamando? Mande ao povo que marche. Primeiro o povo tinha que marchar, tinha que colocar o pé no mar. E a oração intercessória é a mesma coisa. Nós não podemos esperar que Deus comece a derramar o Espírito Santo para que a gente fale, olha, aqui está acontecendo milagres, vamos começar a oração intercessora. Deus quer que nós comecemos a orar intercessoriamente pelas pessoas, para que Ele possa derramar o Espírito Santo, para que os milagres venham, que aconteçam, para que a sua igreja possa testemunhar no fim dos dias, né? Então, queridos, a missão, o desafio, né? Hoje, você vê assim, nas redes sociais, todo mundo fazendo, a moda é fazer desafios, né? Eu te desafio aí na quarentena a fazer exercício, eu te desafio a falar um verso, a dizer uma coisa boa para os outros, eu te desafio a dar uma cesta básica, e são desafios bacanas, são desafios bons, né? E o desafio, talvez, que nós podemos lançar, e que o Espírito Santo nos convida a fazer, é que nós comecemos o ministério da oração intercessora, porque ao iniciar, nós vamos estar pedindo que Deus derrame o Santo Espírito sobre a igreja. E aí nós vamos ver os milagres, o poder de Deus agindo na igreja. Amém, amém. Então o desafio é, seja um intercessor. Ore por pessoas de maneira específica, coloque nomes na sua agenda diária de oração, mencione necessidades específicas, clame a Deus, e você vai experimentar momentos assim singulares na sua vida. Eu tenho feito isso, oro por pessoas, e a gente percebe o quanto é abençoado por Deus, experimentando esse ministério de oração intercessória. Danilo, tem um verso da Bíblia que eu não posso deixar de citar aqui nesse nosso bate-papo, nesse estudo, que é 2 Crônicas 7:14. É tema de música, né? Música linda, Se Meu Povo. E o texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui nós encontramos um conjunto de passos, né? E a oração está entre eles. O que a gente pode aprender então desse nosso estudo de hoje, não é? Sobre uma oração com foco, exemplos de oração como Paulo e Cristo, que é o nosso maior exemplo, e agora, desde o Velho Testamento, essa busca, necessidade, citou Enoque, um homem de oração que andava com Deus, Daniel, experimentou grandes
milagres de Deus, ser livrado da morte, os seus amigos da fornalha. Daniel transpôs reinos diferentes e continua em posições elevadas, fruto da oração, da sua comunhão com Deus. E aí Deus mais uma vez fala, olha, se o meu povo, que se diz carregar o meu nome, se diz servir a mim, se humilhar e orar, aí eu vou então fazer grandes coisas. Então, o que fica claro para a gente depois de tudo isso? É possível estar na igreja, Danilo, é possível crer em doutrinas e ainda não experimentar uma vida de oração ou não estar realmente convertido com Cristo? É possível. Infelizmente, ou felizmente é possível, né? A gente fala, infelizmente, da ótica humana, mas Jesus falou que o joio e o trigo crescem juntos. E nós precisamos ficar atentos, né? Porque nós precisamos compreender se nossa atitude é de pessoas realmente convertidas. Qual é a primeira coisa que fala lá em Crônicas? Se o meu povo se humilhar, né? A primeira coisa, eu preciso compreender que dentro de mim não tem poder algum, né? Se humilhar, orar, né? Então, o poder não está nas coisas que eu faço, o poder não está na oração intercessora em si, mas em eu compreender que Jesus, que Deus é o Todo-Poderoso, e que em compreender de que eu preciso passar tempo com Cristo, e que eu preciso entregar essas pessoas, né, que foram tão preciosas para Cristo, para que Deus possa agir na vida delas. Aqui na parte de sexta-feira fala assim, que Deus honra o nosso compromisso com Ele e nossa dependência de seu poder. Então, a dependência do poder, a gente precisa mostrar para Ele que nós somos dependentes. Aí fala, empregando todos os recursos do céu para transformar a vida de pessoas. Imagina que Deus pode empregar todos os recursos do céu quando nós reconhecemos a nossa dependência dEle. Então, a grande diferença, pastor, é reconhecer a nossa dependência. Uma pessoa pode crer em todas as doutrinas, né? A doutrina da expiação, a doutrina da salvação, a doutrina da volta de Cristo, a doutrina de Deus, mas mesmo assim a pessoa não se sentir dependente. Muitas vezes a pessoa que estuda muito, né, ela acaba confiando no seu estudo e não em Deus. Então, Jesus escolheu pessoas simples, né, lá um pescador, Maria Madalena, né, e que se a gente fosse ver hoje, talvez a gente falaria, não, essa pessoa não é muito qualificada, tal, para poder testemunhar de Jesus. Jesus escolheu pessoas simples. E nós devemos olhar para o nosso coração e para ver, será que nós realmente compreendemos a dependência de Cristo? Será que nós nos humilhamos perante Cristo? Ou será que a gente confia no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, né? Então é muito importante nós nos humilharmos perante Cristo, porque esse é uma das condições que sem ela não tem como Deus derramar as bênçãos, né? A gente vive em um mundo de muitas religiões diferentes. E existem grandes religiões, espécie de gurus, né? Pessoas que são referências e são buscadas. Alguns viajam longe para poder ter um encontro com essa pessoa, com essa referência em religiosidade, espiritualidade. Existe também dentro da igreja algumas pessoas que são vistas como homens ou mulheres poderosas ou poderosos em oração. Qual o perigo que pode se ter em, às vezes, acabar se exaltando muito essas pessoas ou achando que somente se eu entregar o pedido para ela que eu vou ser atendido, isso pode ter algum problema? Essa é uma pergunta do Cláudio, eu acredito que é bem pertinente esse comentário aqui. Existe o risco de nós acharmos que o poder está em uma determinada pessoa e não em Deus, né? As pessoas que intercedem e que são usadas por Deus de verdade, elas nunca trazem o louvor para si, né? E ela sempre que alguém fala, olha, você orou por mim e aconteceu isso, ela sempre vai responder, olha, glória a Deus. Por quê? Porque ela compreende que a dependência dele é totalmente de Deus. Essas pessoas que buscam esses gurus, né, e pessoas sábias no mundo, e que veneram essas pessoas, esses gurus, né, nenhum desses gurus pode dar vida eterna, e nenhum desses gurus deu a vida pelos seus seguidores, somente Jesus, né? Então, o importante é o seguinte, nós precisamos, queridos, demonstrar que Deus ama a todos.
com um amor maior do que uma mãe ama o filho. Nós não amamos a todos, né? Às vezes a gente tem a tendência de ficar com raiva de alguém que faz maldade, mas Deus ama a todos, né? Inclusive aquelas pessoas que cometem barbaridades, né? E o poder da oração, nós podemos orar por aquelas pessoas, Deus vai agir na vida das pessoas, mas o poder, ele vem de Deus, né? Você não pode em nenhum momento nem achar que ao orar você está transmitindo algum poder ou o seu poder está ajudando alguém, e nem achar que foi por causa do poder de uma pessoa que a resposta foi dada, né? A oração, ela é apenas um canal, né? Um canal, mas não é o poder é exclusivamente de Deus. Então são dois perigos, né? A pessoa que é buscada acabar se considerando maior do que ela realmente é, e de quem busca de esquecer que Deus ouve toda oração sincera, toda súplica fervorosa. Então qualquer pessoa também pode ser atendida e ouvida por Deus, desde que faça uma busca dedicada, sincera, e viva uma vida coerente com os princípios de Deus, né? Porque tem gente que se acha indigno, tem gente que pensa assim, eu não posso orar, porque olha só o que eu fiz hoje, acabei de fazer um negócio errado, ou eu estou dando um mau testemunho. E é interessante porque a gente pode ver aquela mulher pecadora que foi jogada ali aos pés de Jesus e falar, olha, essa mulher aqui foi apanhada em adultério agora mesmo, né? E aí, Senhor, Moisés manda apedrejar. E o que o Senhor fala? Né? A gente apedreja ou não apedreja, né? E Jesus estava ali querendo mostrar para aquela mulher, quando ele disse, olha, alguém te condenou? Aí ela falou, não, foi todo mundo embora. E Jesus falou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus estava respondendo uma oração que talvez ela nem tenha feito, né? Ela estava ali angustiada, talvez pensando, vou morrer agora, né? Eu sou uma pecadora, vou morrer, sou indigna. Quando uma pessoa diz assim, eu sou um pecador, eu sou indigno, e essa pessoa está falando isso para Deus, automaticamente ela já está pedindo perdão para Deus, ela já está orando, ela já está reconhecendo que ela não tem poder em si, e Deus já pode atuar na vida daquela pessoa. Então, querido, nunca pense que você é uma pessoa indigna. E Ellen White fala uma coisa interessante. Ela diz que precisamente o melhor momento para você ir a Deus é quando você acabou de pecar, né? Às vezes a gente quer fazer o seguinte, olha, não, eu pequei agora, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 1 dia ou 2 dias me purificando, né, para depois eu ir perante Deus, para que pelo menos eu chegue assim de maneira digna perante Jesus. E as pessoas acham assim, se eu for perante Jesus, mostrando o que eu fiz de indigno, né, Jesus vai, né, não, ó, o que você acabou de fazer. Queridos, Jesus não é assim. Jesus, ele vai atrás do pecador, porque ele quer que o pecador entenda que ele ama o pecador. E Jesus, ele está ansioso para que o pecador, assim que ele cometeu o pecado, e o Espírito Santo veio e falou, porque ninguém sente que é indigno se o Espírito Santo não falou com ele, né? A pessoa que pensa assim, não, eu estou bem, né? Estou aqui na igreja, eu estou aqui compartilhando a lição, estou de terno e tal, eu estou bem, estou tranquilo. Uma pessoa que pensa assim, não acha que é indigna, ela, na verdade, está confiando no seu próprio entendimento, na sua força. Agora, o Espírito Santo, quando toca a pessoa, aí aquela pessoa vai falar, puxa vida, olha só como eu faço coisa errada. É engraçado, uma vez, quando eu era mais jovem, adolescente, né? Adolescente tem sempre umas ideias mirabolantes, né? E quer testar coisas novas. Eu pensei assim um dia, hoje eu vou tentar não pecar. Eu falei para mim, né? Eu falei, hoje eu vou tentar não pecar. Eu tinha umas ideias meio loucas, né? E eu cheguei assim durante o dia, quando eu tentei realmente fazer tudo possível. E eu cheguei no final do dia, pastor, acredite, achando assim, olha, acho que eu não pequei hoje. Aí eu falei, eu vou me ajoelhar aqui, para falar com Deus, né? Agradecer porque eu não pequei hoje. Quando eu ajoelhei, o Espírito Santo jogou na minha mente, assim, bem claramente, um monte de coisa errada que eu fiz naquele dia. E eu tive uma lição ali, né? Sabe que a gente está aprendendo, adolescente aprendendo, eu tinha meus 12 anos, né? E eu comecei a pensar assim, puxa, na hora que eu ajoelhei, me bateu aquele arrependimento. Eu falei, nossa Senhor, como eu fui presunçoso, né? Achar que eu podia passar um dia aqui sem pecar e tal. Já ia até agradecer, mas veio assim uma pancada, né? E depois veio outra, e eu
terminei a oração arrasado e falando, Senhor, me perdoa porque eu sou indigno, né? Então é assim que nós somos indignos. Uma pessoa que fala que não é indigna está mentindo. Nós somos indignos. E porque nós somos indignos, nós temos que buscar a Deus. E quando nós temos que buscar a Deus? Assim que nós pecamos, o Espírito Santo toca na nossa consciência. Ao invés da gente ficar chorando e falando, olha como Satanás me derrubou outra vez, e se demorar naquilo que Satanás fez na sua vida, vá a Cristo, que Ele quer nos levantar e falar, filho, eu também não te condeno. Né? Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Uma informação, a Cleonice Oliveira pede para repetir o nome do livro que você mencionou a história. É um livro de Roger Morneau, Respostas Incríveis à Oração. Ele tem 2 livros, né? O Viagem ao Sobrenatural, que é muito bacana, e também o Respostas Incríveis à Oração, que ele fala dessa vida dele de intercessão. Muito bom livro. Então, Respostas Incríveis à Oração. É da CPB, não é? É da CPB. Ok. Muito bem. Alguns comentando aqui, a oração mais poderosa é aquela que é feita em secreto. A Ivanice, obrigado, Ivanice, pela participação. A Maria de Nazaré, a oração intercessória traz paz a quem ora. A Leia Maria, devemos ter cuidado ao pedir que orem, e nós também temos que buscar, né? E o Cláudio, o poder não está na pessoa que ora, mas no ato de orar. E nem no ato de orar, mas sim no Deus a quem se ora. Ele que tem todo o poder, toda a glória. Bom, estamos nos momentos finais. A gente já tem aí falado bastante de oração. Eu creio que ficou aí um incentivo extra para você experimentar uma vida de oração, de intercessão, de busca. E lembre que você deve interceder por pessoas, por motivos específicos e viver a alegria de poder cada dia mais ver os milagres de Deus, a atuação de Deus. Danilo, uns 5 minutos finais para você fazer um comunicado, talvez alguma coisa, um comentário que você percebeu que passou e que não poderia deixar de fazê-lo, para poder a gente concluir esse estudo tão especial que tivemos hoje. Queridos, eu creio que essa lição ela é de suma importância. Todas as lições têm sido, mas é uma lição que nós não podemos tirar do nosso coração. É uma lição que vai diretamente na questão do conflito cósmico, e esse conflito ele é travado na minha e na sua mente. A quem você pertence? A quem você pertence? Você pertence a Cristo? Você pertence a Satanás. Vai chegar um momento em que todos vão ser selados, né? Ou do lado de Cristo ou do lado de Satanás. Mas nós estamos num momento ainda em que ninguém foi selado do lado de Satanás, mas nós já podemos ser selados do lado de Cristo. Se nós buscarmos a Cristo, assim como Enoque. Eu queria deixar, é tanta gente, né? Se a gente for pensar em Moisés, se a gente for pensar em Elias, Eliseu, se a gente for pensar em Daniel, em José, são tantos exemplos de oração. Mas talvez o que me toca pessoalmente mais é a vida de Enoque. Por quê? Enoque andava com Deus o tempo todo. Ele desenvolveu esse ministério de oração porque ele aprendeu a amar as pessoas como Jesus amava. Então, tudo aquilo que ele fazia de oração intercessora e também quando ele ia testemunhar é porque ele amava aquelas pessoas. Porque ele queria que aquelas pessoas compreendessem que Jesus queria tanto que elas fossem salvas, né, que iria dar a vida por elas. E que se elas simplesmente, né, fizessem o sacrifício, que se elas simplesmente confessassem os pecados a Cristo, elas também teriam a salvação. Quem crê, né, e for batizado será salvo. Isso veio depois. Mas eles tinham que crer e eles tinham os ritos, né, eles tinham que imolar o cordeirinho. Hoje não é mais necessário. Hoje é necessário crer e ser batizado. E quanto mais tempo nós passamos na presença de Jesus, quanto mais tempo nós passamos estudando, principalmente sobre o ministério de Jesus aqui na terra, sobre como Jesus tratava os pecadores e como Jesus nos trata, né, visando nos trazer tranquilidade e paz, né? Porque o resultado da oração, tanto aquela que nós fazemos por nós, quanto aquela que nós fazemos intercessora, é que nós temos paz, né? A gente tem uma paz de que Deus está cuidando de tudo. A gente deixa de ficar angustiado. Existe tanta angústia no mundo hoje. As pessoas ficam preocupadas, o que vai ser? Jesus fala, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que é vez de comer, de beber, pelo que é vez de vestir. Porque eu estou cuidando de tudo. Então, que nós possamos
entregar a nossa vida a Jesus, que nós possamos entregar a vida dos nossos queridos a Jesus, e que nós possamos ter a certeza, nós possamos ter a fé, né? A fé prática, né? Não é só a fé declarada, é a fé prática, emuná, aquela fé de que age de acordo com aquilo que eu declaro, a fé de que Jesus vai honrar aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem a dependência de Deus, reconhecem que não tem poder nenhum no seu coração. Então, que Deus possa nos abençoar e que, assim como Enoque passava o dia inteiro com Deus, possamos também passar mais tempo com Cristo e, quiçá, possamos passar um dia inteiro de oração com Deus, né? É possível, né? Mentalmente estarmos conversando com Deus e exercendo as nossas atividades durante todo o dia. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Muito obrigado a você que esteve conectado com a gente, que participou, enviou seu comentário, sua pergunta. Todo sábado, 9h30 da manhã, nós estamos aqui para mais esse momento especial. Algumas pessoas já estão chegando aqui na igreja, nós vamos ter agora uma oração especial. Logo após teremos um testemunho de uma outra região do mundo e como o trabalho tem ali sido feito, o trabalho de Deus. E em seguida iniciaremos o culto das 11 horas da manhã. E se você quiser continuar conosco, seja bem-vindo, para que a gente assim possa estar louvando o nome de nosso Deus. Danilo, muito obrigado. Foi muito bom os seus comentários, vários agradecimentos aqui no chat. Que Deus continue abençoando seu ministério, sua família. Um abraço para a Deise, para o Miguel. E Deus continue cuidando de vocês. Como falamos de oração, a gente tem que terminar orando, né? Então, por favor, nos conduza através de uma oração e que esse tema possa ter, de fato, trazido respostas e motivação e que surjam a partir de então muitos novos intercessores aqui que vão estar colocando a oração como um ponto alto do dia, né? E não só aquele momento singular, mas ao longo do dia, mantendo a mente e o coração sempre conectados com Deus. Amém. Vamos orar? Querido Pai, querido Deus, Criador do céu e da terra, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos alcançou com palavras tão doces de salvação, de esperança para cada um de nós. Nós somos gratos a Ti porque nós reconhecemos que sem Ti nós não teríamos poder algum, nós não teríamos a salvação, nós não teríamos a vida eterna. E nós reconhecemos, Pai, que todo o poder vem de Ti. E é por isso, Pai, que nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos neste momento. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a cada vez mais olharmos para Cristo, que cada vez mais possamos esquecer das coisas que nos afastam de Ti e possamos, Pai, entregar a nossa vida em Tuas mãos, praticando aquilo que nos aproxima de Ti. E cada pessoa, Pai, que esteve conosco nesse estudo, as pessoas que vão assistir ao vídeo depois, eu quero pedir uma bênção especial na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Não existe poder nenhum no ser humano, não existe sabedoria nenhuma no ser humano, mas o Senhor, de maneira tão graciosa, permitiu que nós pudéssemos participar das bênçãos na vida das pessoas. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor abençoe a vida das pessoas que estão assistindo neste momento. Que o Senhor possa alcançá-las com sabedoria, que o Senhor possa dar a elas discernimento, que elas possam discernir entre o bem e o mal, que elas possam também desenvolver um ministério de oração intercessória. Queremos orar também pela irmã Osmarina, foi feito pedido aqui durante a lição, e a família da irmã Onei, e outros pedidos que também foram feitos que não pudemos ler. Que o Senhor possa abençoar essa igreja, que possamos crescer cada dia mais em graça diante de Ti. Em nome de Jesus, amém.